Olá! Hoje vamos falar sobre a pessoa natural, entrar na questão da personalidade jurídica e da capacidade. O artigo 1º do Código Civil, ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O artigo 2º, ele complementa que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, o direito do nascituro. Aqui é importante a gente começar a compreender esses dois artigos do seguinte modo, que todo aquele que nasce com vida é uma pessoa, e toda pessoa adquire personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Segundo Carlos Roberto Gonçalves, personalidade jurídica é aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Uma aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações e deveres na ordem civil. Já o Pablo Stoso Gagliano e o Rodolfo Pamplona Filho, eles colocam que a personalidade jurídica é uma aptidão genérica para titular direitos e contrair obrigações. Em outras palavras, é o atributo para ser sujeito de direito. Perceba aqui que o artigo 1º fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, né? E quando a pessoa fala desta capacidade, não é errado a gente afirmar que todo homem tem personalidade. E que quando a gente fala desta personalidade, a gente está de todo modo falando da capacidade para ser um titular de direitos. Mas são dois conceitos que são diferentes. A capacidade jurídica, a personalidade jurídica, ela é um valor. Ela é um valor que todos nós temos, personalidade jurídica. Já a capacidade, ela é a projeção dessa personalidade. Então, quando eu falo de capacidade, eu posso ter uma limitação ou não dessa personalidade jurídica. Então é importante que a gente tenha uma distinção clara nesse sentido. E quando que a gente adquire essa personalidade jurídica? O artigo 2º, ele fala: adquire personalidade jurídica com nascimento com vida. Para efeitos do Código Civil, nascimento com vida é quando você nasce e tem ar nos pulmões. Isso, do ponto de vista médico, ter ar nos pulmões, no seu aparelho cardiorrespiratório, significa que você viveu. E para isso, antigamente se fazia o exame que se chamava docimasia hidrostática de Galeno. É um exame no qual você conseguiria verificar se existe ou não ar nos pulmões. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque se ao nascer, respirar, você adquire personalidade jurídica, você passa a ser um titular de direitos e obrigações. Ainda que você morra horas depois, você viveu, você teve uma curta vida. E durante essa curta vida, você foi titular desses direitos e dessas obrigações. Eventualmente, a gente pode pensar, nossa, talvez esse conceito não seja muito relevante, mas ele é relevantíssimo. Pense na hipótese de uma criança, de um bebê em gestação, no qual o pai morre antes do parto.
Se o pai morreu antes do parto, ele já havia sido concebido, ele ainda estava em gestação. Nesse caso, se essa criança nasce com vida, ela herda os bens deixados por este pai. Se essa pessoa, esse nascituro, ele não nasce, ele não chega a viver, o direito civil tende a conceber que ele não herdou, então ele não teve capacidade jurídica, portanto, ele não teve essa herança. E por que isso é relevante? Porque se ele vive e depois morre, a mãe dele passa a ser a titular dessa herança. Agora, se ele não nasceu, esse direito passa direto para a avó. Claro, em linhas de sucessão que a gente vai aprender em direito de família, em direito das sucessões, isso é uma das características importantes da questão da capacidade e do nascimento com vida. Mas, quando você adquire personalidade e você se torna sujeito de direito, você tem que entender o que é um sujeito de direito. Sujeito de direito é a pessoa a qual a lei atribui a faculdade ou a obrigação de agir, exercendo poderes e cumprindo deveres. Então a gente tem dois sujeitos de direito, a pessoa natural, ou também chamada de pessoa física, e a pessoa jurídica. A pessoa natural ou a pessoa jurídica são sujeitos de direito. E essa pessoa natural, pessoa física, é o ser humano considerado como sujeito de direitos e deveres, para qual basta nascer com vida e assim ele adquire a personalidade. E aquele que não nasceu, o natimorto, ele não adquiriu a personalidade. Agora, eu faço uma reflexão. E os animais? Os animais, eles são sujeitos de direito? Eles têm personalidade jurídica? O Código Civil, infelizmente, considera que não. Por quê? Em que pese eles mereçam toda a proteção, o Código Civil ele é patrimonialista. Então, os animais, eles, para efeitos do Código Civil, eles são considerados coisas, eles são considerados bens. Eles não têm personalidade jurídica, não são sujeitos de direito, mas a Constituição lhes dá proteção. Não pode haver maus tratos aos animais. A matéria ela tem avançado. Existem muitos estudos recentes que tentam avançar no direito civil a ponto de não considerar os animais como simples coisas, como simples bens. Mas ainda hoje, se for perguntado numa questão, a gente tem que saber que hoje os animais não são sujeitos de direito, eles são coisas. Perfeito? Assim, vamos falar agora do nascituro, desse nascituro que eu falei da relevância. Por quê? Porque o artigo 2º, na parte final, ele coloca que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E o nascituro, para efeitos, ele é o ser que já foi concebido, mas ainda encontra-se no ventre materno. E aí, ele não é uma pessoa, ele não nasceu com vida, mas ele guarda, ele tem direitos que devem ser estudados. Existem 3 teorias a respeito da situação jurídica do nascituro. A primeira é a teoria natalista, que ela afirma que não existe personalidade civil no nascituro porque ele ainda não nasceu com vida. Existe uma segunda teoria que é da personalidade condicional.
É uma teoria que admite que o nascituro seja sujeito de direito, ele encontre proteção com relação aos direitos, principalmente de personalidade, mas esses direitos só serão efetivados após o nascimento com vida, porque a condição é nascer com vida. Se não nascer com vida, ele não terá titularizado esses direitos. E a teoria mais recente e que tem sido mais amplamente debatida e utilizada é a teoria concepcionista. Nessa teoria, o nascituro ele adquire personalidade jurídica desde da sua concepção. Então, ele é titular de alguns direitos. Por exemplo, ele tem a titularidade dos direitos de personalidade. Então, ele tem o direito ao nome, ele tem direito à honra, ele tem esses direitos assegurados. Vocês vão se lembrar daquela situação na qual um humorista aqui de São Paulo, ele ofendeu uma cantora e o seu bebê. Essa cantora entrou na justiça em nome do bebê, pleiteando uma indenização. E foi concedida a indenização. Por quê? Porque mesmo que o bebê não tenha ainda nascido, ele é titular desses direitos de personalidade. Então, ele é titular de um direito de respeito. Só que nessa teoria concepcionista, alguns